Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy, trazendo para vocês aqui mais um vídeo no canal, falando, claro, né, sobre o nosso Flamengo. No vídeo de hoje a gente vai passar, vamos tentar fazer um boletim de informações bem rápido, bem dinâmico aqui para você ficar por dentro de tudo aí que acontece no Flamengo, sem perder muito tempo, cara. Vamos lá. Para começar, o Corinthians vai ali buscar um contrato junto com a Adidas. E aí, o que o Flamengo tem a ver com isso? Você lembra que um tempo atrás que havia uma certa cláusula que o Flamengo, a gente está falando de patrocínio. Patrocínio, se tiver a mesma, no caso era o mesmo segmento, era a casa de aposta também. Aí o Corinthians apareceu com um contrato, com o maior contrato de casa de apostas, né, de patrocínio master do futebol brasileiro. Então, quando pintou esse patrocínio, o Flamengo ele foi beneficiado paralelamente, porque no contrato do Flamengo, se uma empresa pagasse tanto a mais para outro clube, essa do Flamengo, a PixBet, tinha que, né, aumentar. Mesma coisa com fornecimento. A Adidas, né, que ali quer tirar a Nike, que a Adidas quer estampar ali a sua marca no uniforme do Corinthians e assim, né, fazer lá o uniforme e tal. Como a Adidas está no Flamengo, tem a mesmíssima cláusula. Então, caso o Corinthians vá ali para a Adidas e aí vai ganhar um valor bacana, né, atualizado, o Flamengo vai acionar ali, a Adidas vai ter que aumentar o tamanho do Flamengo. Então o Flamengo está nessa expectativa. Ainda indo nessa linha de valores, o Manchester City parece que nessa temporada agora, né, nessa janela, vai aquele famoso, né, vai abrir os cofres, fazer as contratações, e o Wesley seria mais um entre vários jogadores que o Manchester City quer contratar. Lembrando só, rapaziada, que o Flamengo ele tem 90% sobre o Wesley, tá? Aí é aquilo, né? Se for mais ou menos 35 milhões de euros, né, esse dinheiro todo aí, o Flamengo fica lá com aquele cerca de 32 milhões e alguma coisa. Agora, que daria cerca de 195, quase 200 milhões de reais. A gente sabe que essa janela de agora, essa que vem agora na metade do ano, né, dessa da Copa do Mundo, FIFA não quer chamar de Super Mundial, então quer que seja a Copa do Mundo de Clubes, Copa do Mundo de Clubes. E aí a gente sabe que essa janela, né, é a janela aí da saída do Wesley, vai aparecendo ali alguns clubes, tal, algumas observações, algumas consultas, e entre eles agora é o Manchester City. Pode ser aí um dos principais caminhos aí pro rumo do Wesley, beleza? E aí cerca de mais ou menos 195 milhões de reais. Ontem a gente teve, ai caramba, Copa Libertadores, a gente teve ontem o confronto do Deportivo Táchira com o Central Córdoba, né? E para variar, o Central Córdoba venceu o Deportivo Táchira, chegou ali a 11 pontos. A gente vai falar sobre o grupo, vou falar para vocês nesse vídeo. É o seguinte, rapidamente, o Deportivo Táchira, ele fez o que tinha que fazer. Perdeu de pouco os últimos dois jogos. Para a LDU, ele conseguiu marcar 2 ali, aí foi 3-2, e ontem, né, foi ali, perdeu de 2-1. Pode parecer, caraca, o Deportivo Táchira não ajuda, realmente, perdeu para todo mundo, não ajudou ninguém. Só que o saldo vai definir essa classificação, né, muito provavelmente. E o Deportivo Táchira ter perdido apenas de um gol para os dois, foi ali importante, você vai entender. A gente vai falar ainda sobre esse caso do grupo da Copa Libertadores. Só antes, até sobre esse jogo do Flamengo de amanhã contra a LDU, você sabe que o Flamengo tem o retorno do De La Cruz. Só que tem uma atenção, tá, galera? O De La Cruz está pendurado. Se caso o uruguaio receba cartão amarelo, ele não vai enfrentar o Deportivo Táchira no último, que pode ser, né, o jogo para carimbar o passaporte para as oitavas de final. A gente sabe dos problemas que o Flamengo tem ali de lesão, quando envolve, por exemplo, nessa posição o Pulgar. O Pulgar não joga contra a LDU, não joga contra o Botafogo, não joga contra o Deportivo Táchira. Então, se o De La Cruz receber o cartão amarelo contra a LDU, o Flamengo não terá ninguém da sua dupla titular nessa double pivô, né? Como chama ali o Felipe, o José Bota, o departamento de futebol do Flamengo, beleza? Antes só da gente falar desse grupo, fazer ali as contas, tá bem simples, tá? Tá bem simples. Bom, matematicamente tá simples, né? Dentro de campo que é outro esquema. Ontem, terça-feira, o Diogo Linhares, preparador do Flamengo, deixou bem claro qual é a estratégia desse plano individualizado, né? Da preparação física dos jogadores do Flamengo, e ele falou sobre o Pedro. O que deixou assim bem claro qual é o plano, o porquê até é nítido, né, pra gente entender o porquê até, por exemplo, o Pedro não começa o jogo contra o Bahia, começa no banco de reservas, então assim, não teve nenhuma relação, né, de jogo, de estratégia de jogo, como a gente já imaginava. E aí ele fala o seguinte:
Quanto maior o período de afastamento, levamos um tempo para fazer esse retorno gradual. Sabemos da demanda física que exige o modelo de jogo do Felipe, a intensidade que jogamos. Fazemos esse controle gradual para evitar ao máximo uma outra lesão. Fazemos esse prognóstico de progredir as cargas, evitar uma sequência maior de jogos. Você compromete a recuperação entre um jogo e outro, ainda mais agora que pegamos uma sequência de jogos em 3 dias, com viagens, né? Enfim. Fazemos um controle maior para que o Pedro possa voltar ao prime na temporada. Nesse mês de maio, né, o Flamengo teve uma sequência gigantesca, uma sequência enorme de jogos, como a gente já trouxe para vocês. Do dia 1º de maio até o dia 28, o Flamengo tem ali 9 jogos, então dá esse intervalo praticamente de 3 dias. Então, enfim, até mesmo por isso, então, e talvez outros jogos o Pedro também passe por isso. E aí vamos para o grupo da Copa Libertadores, né? Então, como eu falei, o Deportivo Táchira perdeu de novo para o Central Córdoba por 2-1. Ainda bem que foi apenas por 2-1, porque saldo de gols pode decidir demais esse grupo, né? A tendência é essa. Para o Flamengo, não muda nada com esse resultado. O Flamengo precisa vencer os 2 jogos. Matematicamente, o Flamengo poderia empatar esse jogo contra a LDU e vencer o jogo Deportivo Táchira. Só que, na minha opinião, se você empata contra a LDU, você está eliminado, porque LDU e Central Córdoba basta fazer um jogo, sabe aquele jogo de amigos, né? Jogo de compadre, empata que os 2 classificam e eliminariam o Flamengo. Então, o Flamengo não pode empatar esse jogo, mesmo a matemática apontando isso. O Flamengo não pode. O Flamengo tem que vencer esses 2 jogos. Mas não pode vencer de qualquer jeito, por causa do saldo de gols. Na última rodada, a LDU vai receber o Central Córdoba. E existe uma possibilidade grande de todos os times acabarem com 11 pontos, se assim o Flamengo também vencer os seus 2 jogos. Então, hoje o cenário do grupo é esse. Automaticamente, você já pode ali, né, mais 3 pontos para o Flamengo enfrentando o Deportivo Táchira, que talvez até jogue com time reserva na última rodada, porque eles estão, né, ocupados ali com o quadrangular nacional que tem ali, porque quem sabe eles podem buscar esse título, que sem dúvida nenhuma seria muito importante, e não tem mais nada o que brigar nesse grupo. O Deportivo Táchira vem para o Rio de Janeiro exclusivamente a passeio. Então o grande jogo e a grande decisão é esse confronto contra a LDU. E aí vamos falar, porque tem que ser olhado com atenção, questão de saldo de gols. O panorama ideal para o Flamengo, ideal, é uma vitória sobre a LDU, mas não é uma vitória simples sobre a LDU. É no mínimo por 2 gols de diferença. Se o Flamengo sai do Maracanã no jogo de amanhã com 2-0, ele já se coloca numa posição um pouco mais favorável. E assim confirma a sua classificação vencendo o Deportivo Táchira. Se o Flamengo vence por apenas 1-0, 1 gol de diferença, ele já tem obrigações sobre o Deportivo Táchira na última rodada. Vencer e fazer saldo. E conforme a gente falou, qualquer resultado que não seja vitória, na minha opinião, já elimina o Flamengo, mesmo o empate apontando. Então, grandíssimo confronto, fundamental, importantíssimo e uma grande possibilidade desse grupo terminar com Flamengo, Central Córdoba e LDU, não necessariamente nesta ordem, mas os 3 com 11 pontos e o saldo de gols sendo o fator de desempate para classificar os outros 2 e o outro ir para, né, lamentável Copa Sul-Americana. Espero que não seja o Flamengo. Então, não é só vitória, é vencer a LDU e vencer bem. Tá fechado? Até primeiro do grupo o Flamengo pode, né, tem condições para isso, para ser, mas vai precisar ali, né, do Central Córdoba vai perder, mas depois a gente fala sobre isso. Na última rodada a gente fala sobre o primeiro do grupo. Agora é buscar a classificação. Fechado? Deixa o seu like, você curtiu aí o nosso boletim, deixa o seu like, deixa a sua curtida que é importante, usa aí o seu botão do hypar para ajudar a divulgação do nosso canal, é tudo gratuito e dá essa moral aqui pra gente, beleza? Eu vou indo nessa, um forte abraço a vocês, tchau, tchau.